Reflexão do dia 6 de fevereiro de 2025. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Paulo Miki e companheiros mártires. Memória, quinta-feira, cor litúrgica vermelho. São Paulo Miki e companheiros mártires, padroeiros do Japão. Século XVI, Japão. São Paulo Miki foi o primeiro mártir e o primeiro religioso de origem japonesa. Segundo a tradição, ele recebeu a religião por conta de sua família que recebera a evangelização de São Francisco Xavier. Por isso, tornou-se jesuíta. Mesmo com o desejo de ser sacerdote, não conseguiu ordenar-se por falta de um bispo local. Porém, realizou um grande trabalho de evangelização e diálogo com os budistas, percorrendo todo o país. Em 1596, Shogun Hideyoshi, um militar samurai, iniciou uma série de perseguição contra os cristãos por conta das divergências das ordens missionárias e comportamento de alguns cristãos estrangeiros. São Paulo Mick acabou sendo preso juntamente com 6 franciscanos, 3 jesuítas e 17 leigos convertidos, inclusive dois meninos muito jovens. Em 5 de fevereiro de 1597, no Monte Tateyama de Nagasaki, foram pregados e mortos na cruz. 26 pessoas. Mesmo nos últimos momentos, São Paulo Mick anunciou o reino e a conversão e perdoou seus algozes, imitando a Cristo. São Paulo Mick e companheiros mártires, rogai por nós. Na primeira leitura, em Hebreus, capítulo 12, 18 a 24, assim nos fala o Senhor através do apóstolo Paulo. Irmãos, vós não vos aproximaste de uma realidade palpável, fogo ardente, escuridão, trevas, tempestade, som de trombeta e voz poderosa, que ouvistes e suplicaram, que ouvistes, suplicaram, não continuasse. Eles ficaram tão espantados com esse espetáculo que Moisés disse: Estou apavorado e com medo. Mas vós vos aproximastes do monte Sião, da cidade de Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos cujos nomes estão escritos no céu, de Deus, o juiz de todos, do Espírito dos justos, que chegaram à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança, e da aspersão do sangue, mais eloquente do que o de Abel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui nós estamos na primeira leitura vendo que Paulo faz um paralelo daquela visão que o povo teve junto com Moisés, quando o Senhor se manifestou no monte, antes de Moisés subir ali e descer com os mandamentos do Senhor. Então eles se aproximaram do monte e viram fogo ardente, escuridão, treva, tempestade, som de trombeta e voz poderosa. E os ouvintes ficaram realmente confusos e tão temerosos que Moisés falou: Estou apavorado e com medo. Né? Mas ele, no lugar disso, aí Paulo está falando: vocês se aproximaram de Jesus, mas vós vos aproximaste do monte de Sião e da cidade de Deus vivo, a Jerusalém celeste. Ou seja, o reino de Deus, ele já está no nosso meio. Ele já iniciou com a presença de Jesus, mas vós vos aproximaste do monte de Sião e da cidade de Deus vivo, a Jerusalém celeste. Ou seja, todo o reino de Deus vai se consolidar na segunda vinda de Jesus. Por enquanto, o reino de Deus já está no nosso coração. A prática do reino,
a paz, a justiça do reino já está no nosso coração. Agora, nós não podemos esperar que o mundo, do jeito que ele está antes da volta de Jesus Cristo, se torne aí um paraíso, um Éden, um local de paz e de justiça. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que o mal persiste, nós sabemos que ainda temos muitas filosofias demoníacas, temos muita postura demoníaca, tudo que acontece no mundo, furtos, roubos, intrigas, guerras, confusões de todas as ordens, isso não pode ser o reino de Deus, isso não pode ser o Éden prometido, isso que está acontecendo na Terra, no nosso dia a dia, na nossa geração, não tem nada a ver com esta promessa que Paulo está falando na primeira leitura. Mas vós vos aproximaste do monte de Sião e da cidade de Deus vivo, Jerusalém Celeste, uma reunião festiva de milhões de anjos da Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu, de Deus, o juiz de todos, o Espírito dos justos que chegaram à perfeição. Então, ainda nós nos aproximamos, veja, nós estamos nos aproximando. Quando chegou o fim dos tempos, quando chegou a data propícia, quando chegou no momento correto, no fim dos séculos, assim nós vamos ver nas Escrituras, Jesus nasce. Então, Jesus nasce e inaugura o fim dos tempos. Já estamos a 2025 anos depois do nascimento de Jesus, vivendo esta realidade do fim dos tempos, nos preparando para aquilo que será os últimos dias, o último dia onde o Senhor há de voltar e julgar os vivos e os mortos. É disso que Paulo fala. Não foi simplesmente uma experiência igual no tempo de Moisés. É muito mais. Nós estamos agora diante da realidade do plano de salvação que se completa, né, na presença de Jesus Cristo. Nós chegamos à perfeição de Jesus, mediador da nova aliança e da aspersão do sangue mais eloquente do que o de Abel. Nós sabemos que Abel morreu justamente porque o seu sacrifício foi aceito pelo Senhor. Isso gerou, então, uma inveja no coração de Caim, e Caim matou Abel, e o seu sangue correu pela terra, né? O seu sangue correu pela terra clamando por justiça. Por isso, então, mais um motivo de maldição, mais um motivo de perda de razão de toda a humanidade, mas agora mais eloquente do que o de Abel. Então, além do seu sacrifício, o sacrifício de Jesus ter sido aceito pelo Senhor, né? No Senhor, também o seu sangue derramado no lugar de maldição, eh, cobrando a maldição sobre cada um de nós, o sangue derramado de Jesus nos traz uma eloquência, um ato completo diante de Deus, que é um clamor agora de justiça, é um clamor de paz, um clamor de perdão. Né? A exemplo do santo de hoje. Né? Enquanto ele estava morrendo, enquanto eles estavam ali crucificados, ele estava orando, pregando para aqueles cristãos que estavam ao seu lado. Muitos diziam: renunciem à fé, peçam perdão, saiam da cruz, mas eles permaneceram firmes. Né? Então, além de São Paulo Mick, mais 6 franciscanos, 3 jesuítas, 17 leigos, incluindo 2 crianças, 2 jovens, e morreram, preferiram a morte do que renunciar a Jesus Cristo. E olha que a crucificação deles, eles eram crucificados em frente ao mar, na maré baixa. E depois a maré vai subindo, além da crucificação, ficar ali o dia inteiro sem comer, sem beber nada, a maré vai enchendo, e até que suas cabeças são cobertas pela maré alta. É uma forma de morte terrível, lenta, né? E onde aquele que está crucificado à beira do mar, ele sabe que vai morrer, ou de um jeito ou de outro jeito. Mas diante dessa realidade, eles continuam testemunhando Jesus, porque o que eles estão contemplando é a Assembleia dos Primogênitos.
cujos nomes estão escritos nos céus. Eles estão contemplando o Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança, e da aspersão do sangue mais eloquente do que o de Abel. Não estão contemplando somente quando, no tempo de Moisés, que subiram ao monte e viram aquela fumaça e o temor, a ponto de Moisés falar: Estou apavorado e com medo, né? Não, ao contrário, no coração daqueles que aceitaram o martírio no tempo de São Paulo Mic estava a certeza e a realidade do reino de Deus. É assim que devemos, então, nos comportar diante das provações, diante até da morte, né? Seja ela eh, como for, na certeza de que estamos diante do reino de Deus. Amém. O responsório de hoje é o Salmo 47. Recordamos, ó Senhor, vossa bondade em meio do vosso templo. Grande é o Senhor e muito digno de louvores na cidade onde ele mora, seu monte santo. Esta colina encantadora é a alegria do universo. Recordamos, ó Senhor, vossa bondade em meio ao vosso templo. Evangelho está em Marcos capítulo 6, de 7 a 13. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o seu caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda: Quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se a algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsaram muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos aqui o testemunho da morte de São Paulo Mique e seus companheiros. Mesmo crucificado, pregavam, anunciavam a palavra, pedindo perdão por aqueles que estavam ali, pelos seus algozes, por aqueles que estavam fazendo aquela maldade, mas eles estavam pregando, anunciando Jesus. Agora, se aquelas pessoas receberam a palavra e se converteram, aí é um problema de cada um, pessoal, né, de cada um. O Evangelho passado, de algum tempo atrás, nós vimos, acho que na segunda-feira, né, que esse Evangelho, que Jesus desce da barca e ninguém acolhe Jesus a não ser um homem possuído por Satanás. Jesus cura, o espírito daquele homem vai para porcos e os porcos são precipitados no mar. E as autoridades da cidade, ao ver essa manifestação poderosa de Deus, em nome de Jesus, se rebelam contra Jesus e o expulsam da cidade. Jesus imediatamente sobe na barca e volta, né? Continua para outra margem, para outro lugar. Então, nós estamos vendo aí que Deus ele está disposto a nos amar intensamente, com toda a intensidade divina. Nós não temos obrigação de amar a Deus, mas Deus é obrigado a nos amar. Deus não tem como ele não nos amar, mesmo que nós sejamos um dos piores, né, pecadores deste mundo, mas Deus nos ama incondicionalmente. Ele não tem como nos amar. Mas Deus também, neste amor, nos respeita. Assim como Jesus entrou na barca e foi embora, assim como o Paulo Mick orava, né,
se aquelas pessoas ali se converteram ou não, é decisão de cada um. Aqui também no evangelho de hoje, Jesus manda seus discípulos, chamou os 12 e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder no espírito, sobre espíritos impuros, recomendando-lhes que não levasse nada, né? Pode deixar que o Senhor há de providenciar tudo. Mandou, quando entrardes numa casa, ficar ali até a vossa partida. Se algum lugar não vos receber, nem quiserem vos escutar. Quando saídes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então, jamais Deus vai te obrigar a amá-lo. Agora, quem não quiser ouvir, fazer o quê? Então, não tem como culpar Deus pela violência deste mundo. Não tem como culpar a Deus por tudo que acontece. Ora, se constrói-se casas praticamente dentro de um rio, à margem de um rio, constrói-se casa e as autoridades daquele município, daquele local, faz vista grossa, né? Praticamente autorizando que as pessoas construam à beira do rio. Chove, enche, destrói tudo, Deus é o culpado. Não, uma irresponsabilidade política, uma responsabilidade das autoridades constituídas daquele município, daquele estado, daquela nação, que permite uma coisa dessa. Lógico que o rio vai subir, ué. Se historicamente ele sobe, a cada 10 anos ele se espalha para tudo quanto é lugar, é um, é um curso natural dos rios. Agora, vou culpar Deus? Não, de jeito nenhum. Não posso culpar a Deus pela ineficiência, porque a verba para construir aquele recurso de escoamento da cidade foi desviada e o dinheiro não atingiu o benefício, se dispersou entre os políticos. Depois há uma grande enchente, uma grande calamidade. Vou culpar Deus? Então, os 12 partiram na missão de evangelização. Aqueles que acolheram a palavra de Deus, aqueles que receberam a igreja que Deus enviou, se converteram, acharam o que está escrito na segunda leitura, aqui, né, na primeira leitura. Eles acharam, né, a reunião festiva, eles se aproximaram de Sião, da cidade de Deus vivos, dos espíritos justos que chegam à perfeição, se aproximaram de Jesus, mediador da nova aliança, né? Perceberam a aspersão do sangue que poderia libertar muito mais do que o sacrifício de Abel. Quem recebeu e acolheu teve o benefício. Agora, quem não recebeu, quem não quer, quem expulsou os apóstolos, aí a orientação de Jesus é: então, você sacudia a poeira dos teus pés, como testemunho contra eles. Então, os 12 partiram, pregaram que todos se convertessem. Essa é a missão da igreja. Convertei-vos. O tempo está próximo. Jesus já está no nosso meio. O reino de Deus já está no nosso coração. Expulsavam muitos demônios, curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Missão da igreja. Então, diante desse evangelho, queremos glorificar a Deus, porque em meio a essa tempestade, em meio a esse tempo difícil, existe a Santa Igreja Apostólica, Católica, Universal, né? A Igreja de Jesus Cristo, que em Jesus Cristo anuncia o reino de Deus no nosso meio. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E dentro do projeto, nós temos a Reflexão do Dia, que é um programa com o objetivo de estudo bíblico, ensino. É muito mais do que uma pregação, do que uma homilia diária, né? É um ensino, um estudo bíblico, uma reflexão mais aprofundada dos textos bíblicos para que possamos compreender o que a liturgia dos dias nos traz. Esse presente maravilhoso, essa oferta, né? Semelhante oferta de Abel que nós oferecemos a Deus todos os dias.
E hoje o Senhor nos pede para colhermos o que está próximo de nós. Nós já contemplamos com a nossa fé o reino de Deus. Nós já contemplamos com a nossa fé o dia que nós faremos parte da presença de Deus, desse povo santo que glorifica a Deus, desse povo justo, que possamos ser firmes, igual a São Paulo Mic, no anúncio do Evangelho, principalmente da nossa família, na esperança da salvação. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.